Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que é mais essa geração ali da galera com 25 anos até os 40 ali, que nasceu entre 1975 a 2000, que os pais... Tu nasceu que ano? 99. 99. Que os pais trabalhavam manhã, tarde e noite. Aí as crianças ficaram meio Deus dará, assim, de criação. E acho que ficou um bando de criança adulto, hoje adulto, criança carente. Sem referência. Sem referência, não é? O cara tu pega ali Brasil, anos 80, anos 90 e anos 2000, como é que era o comportamento do teu pai e tua mãe durante o dia? O meu pai era invisível, o comportamento dele. Então, invisível. Pois é, invisível. Aí a mãe, cadê a mãe? A minha mãe trabalhava o dia inteiro. O dia inteiro? Não trabalhava? E como é que era o teu dia aos 7 anos de idade? Aos 7 anos, acho que aos 7 eu ainda tava na rua correndo. Com amigos e os caralho, né? Então, essa geração que sente falta, porque a galera começou a trabalhar workaholic, porque deu aquela pica da inflação, depois entrou o real e tal. Eu percebo que é o que muita gente me acompanha, eles querem um pai. Eles me chamam de pai ou me chamam de prefeito. Então, por exemplo, o Augusto é um pai ou o Augusto é um prefeito. Esse cara é um prefeito, esse cara é um pai. E eu sinto que as pessoas têm essa referência como, tipo assim, muitas vezes política, escolher um pai e o pai tem que ter um lado e eu tenho que ouvir o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, o que eu devo ouvir. Eu tô ouvindo o que eu quero ouvir, não o que eu devo ouvir, entendeu? Ou o que a pessoa... Não é nem o que eu devo, né? O que a pessoa tá querendo expressar naquele momento. As pessoas não escutam as pessoas de ouvidos abertos. Isso é o que essa pessoa quis falar nesse momento e eu vou consumir porque é um ser humano se expressando. Não, eu quero ouvir o que eu já achava previamente na boca desse cara. Essa é a dinâmica que rola hoje. É igual quando o mercado cai. Ele não quer abrir a sua live e te ver feliz porque você tá lucrando com o mercado caindo. Ele quer entrar e se sentir consolado porque o mestre dele, o pai dele também tá perdendo, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. Se eu pegar e abrir e falar assim, sei lá, abrir um short, tô no negativo, tô perdendo dinheiro. E o cara que também fez a mesma operação e tá perdendo dinheiro, ele fala assim, putz, ainda bem que o Augusto também tá se fudendo. E é uma pessoa que eu admiro, entendeu? Sim. Se o Augusto tá se fudendo, eu também tenho o direito de me fuder. É isso, né? Sim, exatamente. E tem um detalhe, né, cara? Eu percebo que o pessoal é muito carente. Muito carente. Então, por exemplo, assim, eu fico 2 dias sem gravar no meu nicho ali, de cripto. Os caras ficam assim, Augusto, cadê você? Quero a sua opinião. Entendeu? Eles têm aquela necessidade de dependência emocional, dependência de... O cara fica inseguro com as próprias decisões. Você já sentiu isso? Refém do conteúdo, refém das pessoas, da sua audiência? Eu senti isso recentemente. Eu vivi meio ingênuo durante 5 anos, achando que eu estava fazendo uma coisa. E aí, no final do ano passado, aconteceu uma coisa bem grave na minha vida, que eu percebi que eu me comuniquei de muitas maneiras, muitas vezes de maneira errada, e eu atraí um público que não era o que eu queria, e de alguma maneira eu fiquei refém desse público. E eu percebi só no final do ano passado que eu tinha nutrido um público bem errado que me abraçou, e eu tentei ignorar que isso estava acontecendo. E aí, esse ano eu percebi que eu era refém de um tipo de público, mas não 100%, porque o meu público é muito esquisito, assim. Tem muito o que a gente chama de ouvinte fantasma do meu programa, que é umas pessoas que nunca mandaram uma mensagem, não mandaram e-mail, nunca se manifestaram em nenhum momento, mas elas estão lá ouvindo o programa desde 2019, sei lá. Então, assim, tem essa galera que são os ouvintes fantasmas, que volta e meia o cara manda um e-mail, assim, pô, te escuto desde 2018, nunca mandei uma mensagem, mas estou aqui para te dar um apoio aí. Então, assim, tem essa galera, que é a galera que é a minha base mesmo, que sustenta ali o meu trabalho e entende a minha visão cômica e o que eu tô fazendo. E aí teve essa outra parcela de público que eu virei, de alguma maneira, refém dessa turma, só que eu só percebi recentemente que eu tava sendo refém. Mas agora eles foram embora, eles continuam tentando me atacar, e recentemente, depois de um problema que aconteceu na minha vida, mas eles estão indo embora, assim, aos poucos. Então, eu nunca conscientemente soube que eu era refém de um público, mas eu tive uma experiência que abriu meus olhos, e eu tô passando por essa experiência ainda. Até hoje eu tô
entendendo onde que eu me comuniquei mal pra ter virado refém desse público, que é um público bem ruim, assim, tóxico, abusivo. Assim, o lixo do lixo da internet tava me abraçando em alguns pontos. E aí eu tô me limpando deles pra não ter mais essa E como relação. você lida quando você vê assim, um hater, uma pessoa te atacando? Como mentalmente você olha aquilo ali e coloca assim na sua cabeça, assim, você coloca um ticker, né, na pessoa, coloca assim um rótulo nela. Como que você rotula uma pessoa que tá tentando te afetar? Acho que depende do contexto. Quando meus vídeos de comédia viralizavam, ou algum trecho do meu podcast onde eu faço piada viralizava, sempre tinha gente que não achava graça, né? E dizia, sem graça, chato. Isso me pegava de alguma maneira porque eu queria muito ser querido por todo mundo. Eu queria que todo mundo risse do que eu tava falando, ou pelo menos se divertisse. E quando eu via que isso não acontecia, eu ficava, de fato, triste. Eu ficava incomodado, porque eu pensava assim, deve ter um jeito de mostrar pra essa pessoa que eu sou divertido sim, que ela devia gostar do que eu tô fazendo. Mas tem a outra parcela do público que é aquela odiosa que persegue e que fala coisas pessoais e persegue essas pessoas ao redor ali. Essas aí eu não consigo lidar bem porque elas fazem mal para as pessoas em volta de mim. E aí eu sinto muita vergonha de ter colocado essas pessoas sujeitas a isso, assim. Então, depende muito, assim. Quando é só sobre o trabalho, eu fico de uma maneira mais ingênua querendo que a pessoa gostasse. Mas quando é o hater, assim, que ele vai no teu pessoal, eu fico bem mal, assim. Eu fico triste, assim. Eu caio. Isso tira minha energia, me desanima bastante. E eu não sei lidar com isso ainda. Quando é muito pessoal e agressivo, eu me sinto responsável, eu me sinto... Uma coisa que eu penso bastante é como é que eu atraí esse cara, assim? Por que esse cara tá aqui? Eu devo ter algum traço parecido com ele, para ele ter visto em mim algum canal para ele assistir. E aí eu tento me avaliar também. Será que de alguma maneira eu não sou assim? Ou fui assim? Para ele ter se identificado comigo. E aí eu entro numa paranoia do caralho e fico 2 dias chorando em silêncio. Tu já teve ex-hater? Ex-hater? Acho que não. Ex-hater é aquele cara que manda assim, ó. 2 anos atrás eu te atacava, não suportava a tua voz e hoje eu te entendo, te admiro e eu descobri que o problema não era você, era eu, era comigo. Aconteceu já? Não, eu tive só algumas pessoas que passaram a gostar do trabalho que eu faço, mas porque de fato eu desenvolvi uma habilidade melhor. E eu melhorei. E aí as pessoas começaram a entender o que eu estava fazendo. Porque de fato eu me comuniquei muito mal por muito tempo e eu entendo as pessoas não gostarem do que eu fazia lá. Mas o que eu recebi foi algumas mensagens assim, agora eu gosto, é engraçado, você melhorou bastante e tal, fui no teu show e achei legal. Mas assim, ex-hater de perseguir eu não tive. É porque eu acho que isso é muito singular, dependendo do mercado. No caso, como o mercado dele, vamos dizer que é um mercado de opinião, assim, de coisas gerais. O seu é de gráfico. Dinheiro. Então, assim, quando que a pessoa vira um ex-hater seu? Quando ela vê que a sua opinião estava certa sobre o mercado. Ela vira um ex-hater. Ou quando ela ganha dinheiro. Só que daí ele vira fã e aí tu erra depois de novo. Aí ele fala, na real. Aí voltou o ódio agora. Eu sempre estive certo, né? E é impressionante como o hater, ele é o que... Ele faz a gente mais se questionar sobre se o nosso caminho tá certo do que o elogio, né? Sim, porque você pensa, o cara do elogio foi muito fácil, assim. O elogio, ele preenche ego, né? O elogio ele não preenche nada em mim. Não preenche ego. O elogio parece assim, tu no caminho certo. Porque deve ter um feedback muito positivo no início. Isso é um problema, né? Eu penso, esse cara tá errado quando alguém me elogia. Eu sinto essa voz no fundo, assim, né? Esse cara ele só não percebeu ainda que ele devia ser meu hater. Esse aí é o contrário da autoestima, né? O contrário da autoestima. Mas assim, nesse quesito de se reinventar, em algum momento você teve que passar por isso? Eu tô passando agora. Esse é o momento que eu tô tentando me reinventar. Por isso que ele veio pra Floripa. Por isso que a gente foi na praia, caminhou na praia. Pra me reinventar da selva Transamos. de pedra, que é São Paulo. Não, mas assim,
Eu sempre me avaliei bastante, fiquei pensando onde que eu tava errando, se eu tinha algum lugar para melhorar, e eu sempre busquei fazer isso ao longo da minha carreira, mas nesse momento atual que eu tô vivendo, eu tô tendo que me reinventar, e eu tô meio perdido, assim, porque eu nutri uma personalidade e um jeito de me comunicar por muito tempo, né? Quase 14 anos falando já no microfone. Sim. E aí eu tô identificando quais lugares estavam errados e o que eu falei, como eu falei que atraiu esse público que hoje me odeia e me xinga de tudo que é coisa. E eu tô avaliando, assim, onde que eu posso achar uma persona nova ou como que eu posso me comunicar melhor de uma maneira mais leve e mais engraçada do que recorrer sempre à acidez cômica, assim.